dia, meninos e meninas da transformação. Qual é o seu grau de satisfação com a sua vida financeira? Você é um realizador de sonhos ou é um escravo das dívidas? Hoje a gente vai bater um papo com o Edward Cláudio. Ele é coach financeiro, educador financeiro, criador do bem financeiro. E vai falar justamente sobre como levar bem a sua vida financeira. Esse tema se encaixa super bem no elemento terra da metodologia da menina da transformação. Ei, Edward, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Como vai, Naila? Prazer Tudo de estar ótimo. aqui com você nessa manhã. Gratidão a Então tá você, a sua bom. participação. Bom dia, viu, Adenias? Que legal você estar aqui. Eu já te Bom apresentei, dia, Edward. Denias. Já me apresentou? Muito obrigado, Já te então. apresentei. Então é o seguinte, o Edward, como eu falei para vocês, o som tá ótimo, obrigada, Alzira. Ele é educador financeiro, coach financeiro. Eu conheci o Edward já tem 10 anos, né, Edward? Ou até mais, eu acho. E 11, eu acho, 11 anos. a gente se conheceu justamente por esse tema que foi da educação financeira, numa época aí, em 2009, se eu não me engano. Então, tive a honra de receber Exatamente. o Edward aqui em Belo Horizonte. O Edward, eu não consigo esquecer esse final de semana, eu preciso falar aqui. O Edward, eu lembro direitinho, ele falando assim: Naila, sua vida é muito agitada. Um final de semana com você parece 6 meses da vida de alguém. Então, pessoal, vou esperar que vocês estão chegando mais gente, vou recordar esse momento. Foi um final de semana muito especial, assim, na minha vida, era final de ano, e a gente tinha uma missão que era conseguir vender, né, um plano aí da educação financeira para as escolas, justamente por acreditar que as crianças aprendendo desde cedo, a gente constrói um mundo diferente. Enfim, acredito que o Edward vai em algum momento falar sobre isso, não sei. Mas aí eu tive o privilégio de recebê-lo, porque a gente tinha fechado o trabalho aqui em Belo Horizonte, e ele veio para capacitar os professores. E no final de semana, a gente foi para Exatamente. Ouro Preto. Não, ele chegou no aeroporto, a gente foi em Lagoa Santa, eu levei ele em Pedro Leopoldo, que ele foi capacitar umas pessoas. No outro dia a gente foi para Ouro Preto, eu me formei em Shiva Yoga, do Atal Edward, no meio de um monte de gente vestido de indiano, sentado no chão. E no outro dia, a gente foi num orfanato, gente. Eu era Mamãe Noel, o Edward comigo, para depois da aula de capacitação, assim. Realmente, hoje minha vida está bem mais tranquila. Eu mudei bastante depois da meditação, mas é um tema bem legal esse, porque assim, na presença, quando a gente está muito feliz e realizado com o que a gente faz, não importa a quantidade de horas que a gente vive, a gente acaba ficando mais produtivo. Então, assim, era uma época na minha vida que eu estava extremamente produtiva, eu ainda não tinha esgotado, né? E agora eu estou buscando um ponto do meio, sabe, Edward? Não sei se você vai falar isso pra gente hoje, mas te agradeço muito a participação, uma honra ter você aqui, né, com a gente. Um forte abraço, minha mãe tá te mandando um abraço aqui, carinhoso. E o tema, gente, é como levar bem sua vida financeira. Então, vou deixar a palavra para o Edward, para ele se apresentar, contar um pouco dele e já te perguntar. Primeira pergunta, falar para o pessoal aqui como ter uma vida financeira saudável. Naila, foi um prazer passar aqueles dias para capacitar professores na sua escola, que você fechou um programa de educação financeira. Fiz um trabalho também em Pedro Leopoldo, numa empresa, com vários colaboradores. Foi uma semana realmente muito agitada, vi a sua formação, acompanhei você sendo Mamãe Noel lá no orfanato, ou seja, foram dias realmente bem interessantes e assim, com muita alegria, né? Porque foram todas coisas boas, né, que foram feitas ali, a gente preparando professores para educar as crianças financeiramente nas escolas. Isso é fundamental. Você falou agora há pouco
Nossa, nem me apresentei, né? Mas deixa eu só falar essa questão que você falou do seu... Você diminuiu um pouco a intensidade, né? Você está prezando mais pelo equilíbrio na sua vida, né? Depois da meditação. E na educação financeira isso é fundamental, né? O equilíbrio. Uhum. A gente tem que pensar no hoje, tem que ter uma vida também hoje, nas questões financeiras, mas pensar também no futuro. A gente não pode estar só no foco hoje, realizando coisas hoje, e não pensar no futuro financeiro, porque acontece uma crise como nós estamos passando nessa pandemia, e a gente percebe que pessoas que não se prepararam, não têm reservas financeiras e, infelizmente, perderam o emprego ou tiveram redução de salário, de jornada de trabalho, isso acabou impactando ainda mais um brasileiro que já era muito endividado. E só intensificou essa questão. Mas meu nome é Edward Cláudio Júnior, sou coach, educador financeiro, cofundador do Bem Financeiro, junto com a Denise, que está aqui na sala, o Silvio e o Rogério. Nós estamos trabalhando fortemente. A nossa missão de 10, 12 anos para cá, eu conheci, assim como eu conheci a Naila em 2009, conheci todos os meus sócios atuais também nessa época. E a nossa missão de vida hoje é realmente transformar as pessoas no sentido de ter uma vida financeira mais saudável, ter uma vida financeira mais equilibrada, ter uma vida financeira que permita que elas não fiquem escravas de dívidas, e sim que elas sejam realizadoras de propósitos e de sonhos de vida, ok? Então essa é a nossa principal missão hoje dentro das empresas, um público aberto. Então a gente trabalha fortemente com isso, através de com palestras, treinamentos e atendimentos individuais ou sessões de coaching. Então a nossa vida hoje é pautada, a gente até brinca que pela somar experiência e somar a idade dos cofundadores do Bem Financeiro, são mais de 200 anos de idade, né? Somos bicentenários. Se somar as experiências como profissionais nessa área, isso chega a quase 100 anos de experiências, os 4 envolvidos. Então, é muito gostoso trabalhar esse tema e é uma satisfação revê-lo e estar aqui com você também. Que bom, obrigada. Oi, Edward, eu estava, inclusive, semana passada falando com o meu planejador aí financeiro, justamente pela essa mudança, né? Eu já fiz live aqui contando um pouco da minha história e falando desse momento que eu consegui fazer uma reserva financeira que eu não pensava assim antes, né? Foi o conhecimento da educação financeira que me permitiu fazer essas escolhas. Eu vivia muito um consumo, que era um consumo inconsciente, aquela questão do status do médico, então de estar sempre buscando, sei lá, uma marca mais sofisticada, às vezes cara, consumindo completamente sem fazer nenhum tipo de orçamento, porque não tinha tempo, e aquela falsa garantia de que a gente é independente porque tem trabalho, não falta, e a gente esquece que um dia pode adoecer. Imagina essa crise agora, essa pandemia. Então eu vi muitos colegas médicos, pessoas, às vezes donos de clínica, né, que tem que bancar ali o lugar, o aluguel, uma redução impressionante na quantidade de pacientes, porque teve que ficar fechado, e as contas ali continuando acontecendo mês a mês. Então, muitos colegas que não faziam nenhum planejamento, ou seja, tem até colega que está trabalhando mais, porque para o médico, principalmente o especialista de CTI, que tem essa habilidade aí com o respirador, né, e tal, tendo essa oportunidade de trabalhar mais, ou seja, ter aquela vida que eu te falei lá atrás, ainda correndo mais risco, para tentar fazer a reserva de emergência. Então, assim, é interessante a gente saber que desses movimentos de altos e baixos, se der tempo lá no final da live, eu vou te fazer uma pergunta até do meu momento, mas eu quero que você fale para a gente isso mesmo, como levar essa vida financeira saudável, e essas pessoas como eu no passado, conseguem controlar os impulsos de consumo? Então, a primeira coisa que você tem que ter realmente é um propósito, né? Um propósito de realizações a curto, médio e longo prazo. Definir o que é importante para você, o que você gostaria de realizar na sua vida com relação a esses objetivos e sonhos. Porque sem um propósito, realmente, a gente começa a levar uma vida de um consumo inconsciente. A gente vai consumindo ali no dia a dia,
né? Tudo bem, estou recebendo uma boa renda, seja assalariado ou com o seu negócio lá. Só que a gente esquece que, como eu falei agora, né? A vida, você falou, a vida é de altos e baixos, né? Muita gente fala, eu não faço planejamento financeiro porque eu tenho estabilidade. Eu falo, mas você tem estabilidade ou você tem uma independência financeira? Aí a pessoa fica assim, não, eu tenho estabilidade. Ou, não, mas o que é independência financeira? Aí eu falo, independência financeira é quando você atinge um patamar que você não necessita mais trabalhar por necessidade, porque o dinheiro vai entrar de várias fontes, seja por investimentos, a rentabilidade dos investimentos, seja porque você tem imóveis alugados, seja porque você desenvolveu um produto, um serviço que tem royalties, que então você, sem trabalhar, você recebe esses royalties, ou você fez uma música, fez um livro, então os direitos autorais também geram esses recursos. Então, somando tudo isso, se você tem uma renda que paga todas as suas despesas sem a necessidade de você trabalhar, ok, você está independente financeiramente. Agora, se você está estável, porque você tem uma colocação profissional que gera uma renda, não significa estabilidade. Porque se você não tem reservas, só não coloca reserva de emergência, tá, Nairo? Eu gosto de falar que a gente nunca deve guardar dinheiro para emergência, porque o dinheiro é uma energia. Se você guarda para esse objetivo, pelo menos no meu pensamento, né, e alguns educadores têm essa mentalidade também, essa percepção, você vai acabar atraindo emergência. Eu chamo a minha reserva de reserva estratégica. Então, ou reserva estratégica. Reserva estratégica, que pode ser para coisas boas também, não necessariamente vai vir para uma emergência, entendeu? Eu assisti uma live recentemente, eu gostei muito de um educador que ele faz uma reserva para riqueza. Uau, achei fantástico quando ele colocou esse termo. Melhor ainda, né? Reserva para riqueza, fantástico. Então, é importante que você tenha primeiro os seus objetivos e os seus propósitos bem definidos, porque aí você vai parar, sentar, ver o que precisa fazer e você vai perceber, porque quando você tem propósito definido, você começa a saber o que você pode fazer e o que você não deve fazer. Entendeu? E aí você não vai consumir de forma inconsciente. Você vai consumir para realizar os seus objetivos. É muito diferente. Tudo bem, pontualmente, porque às vezes a gente fala, mas eu não vou gastar com nada, às vezes assim, por impulso, vai, mas se for uma situação ou outra, não vai impactar tanto na sua vida. O que não pode é ser recorrente, toda semana, todo mês você está gastando com coisas ali que não te agregam, né? Por quê? Porque você não tem um objetivo, você não tem um propósito. E aí você não faz um planejamento. E muita gente dá desculpa por não fazer o planejamento. Primeiro, porque tem estabilidade. Só que num momento como esse que nós estamos vivendo, a gente percebeu que ninguém quase tem estabilidade. O meu negócio, por exemplo, eu fazia 80% do meu trabalho era presencial. Desde março eu não fiz mais nada presencial. Entendeu? Quer dizer, tive que mudar toda a estratégia, que eu já estava mudando, mas de forma bem, porque eu não gosto de fazer a parte, eu gosto de fazer o meu trabalho ali, olhando o olho no olho das pessoas, né? Dando palestra, dando treinamento, fazendo os atendimentos, olhando as pessoas, estando ali lado a lado. Só que com essa situação, 80% do meu trabalho foi assim, ou seja, 80% do meu faturamento simplesmente de um dia para a noite acabou. Né? Como educador financeiro, lógico, eu mostro às pessoas como criar reserva. Eu tenho reservas que vão me manter por ainda um bom tempo, né? Caso isso continue, mas eu espero que não, né? Que logo, logo tenha vacina e que as coisas comecem a voltar e as empresas comecem a demandar novos trabalhos presenciais, apesar que eu acho que não vai voltar como era antes. Eu acho que hoje, também não, sabe por quê, Eduardo? Eu vejo isso assim, que muita gente, eu gosto muito do Murilo Gun, que ele fala da questão da criatividade. E ele fala assim, que a pandemia ela só acelerou algo que já estava para acontecer. Então, assim, muita gente já estava fazendo esse modelo um pouco híbrido, online, offline, tipo a gente que teve que ir para. Então, assim, eu estou fazendo um programa, escrevendo um programa de meditação, de parceria numa clínica, e eu estou pensando em colocar ele todo online. Até porque, por exemplo, às vezes é um médico que ele chegou em casa, sei lá, 8 horas da noite. Ele quer só fazer meditação para dormir. Será que vai querer ir para a clínica? Né? Eu fico pensando que esse modelo, ele realmente mudou. Agora, você contando isso, me vem uma outra
situação aqui da criatividade do brasileiro, e se você percebeu isso nesse momento, e se você acha que as pessoas podem colocar, porque assim, é difícil falar, eu quero que você fale de orçamento mensal e como que as pessoas vão poder controlar a dívida, né, de uma forma sustentável, mas às vezes pessoas que... Teve gente que me escreveu e que falou assim, olha, minha dívida está impagável. Então, assim, como que as pessoas fazem isso? E me veio uma lembrança assim, de uma pessoa muito querida que já fez o curso de educação financeira, que fez o processo de meditação, porque um dos problemas dela é consumo exagerado de roupa, sabe? E sabe o que ela fez? Pegou as roupas todas e montou um brechó. Então, assim, o que você tem para falar de como as pessoas podem fazer esse orçamento mensal para sair de dívida, quem entrou na dívida, e se tem alguma outra coisa que poderia ser criativa, assim, ó, às vezes até citar alguma experiência, né, de atendimento ou de vivência de vocês. Perfeito. Não, perfeito. Realmente o brasileiro, ele é bem criativo, mas nessa questão das dívidas, a gente sente durante os atendimentos, quando a gente pega, hoje realmente, vamos supor, 90% dos meus atendimentos são com pessoas endividadas, 10% são com pessoas que têm dinheiro para investir, quer investir, ou começou a ter sobras para começar a investir, então procura o nosso trabalho. Mas 90% são de pessoas endividadas. O que a gente percebe é que as pessoas demoram para tomar uma decisão. Demoram para virar a chavinha e ver que aquilo que ela vem fazendo só está levando ela para o profundo, buraco profundo das dívidas. Ela não consegue enxergar que todo aquele procedimento que ela vem fazendo, ela só está piorando. Então fica pegando empréstimo com outro banco para pagar um outro empréstimo. Então fica aquela bola de neve, só vai crescendo e ela demora para tomar uma atitude primeiro de reconhecer que está com um problema, mas reconhecer e falar, eu que fiz isso, eu que cheguei a esse ponto por minha responsabilidade, porque independente de, às vezes é um problema de saúde de uma pessoa da família, que a gente teve que pagar um tratamento, aquela coisa toda, foi um imprevisto, mas se você não tinha reservas para aquilo e você teve que pegar dinheiro em banco, é porque no passado você não tomou a escolha de fazer reservas financeiras. E agora foi pego de surpresa, entre aspas, né, por uma situação que não tem as reservas ali para trabalhar. Então, a primeira coisa é que o brasileiro demora muito. Às vezes ele perde um emprego ou a renda cai, a maioria não para, senta com a família e fala assim, olha, perdi o emprego, vou receber um valor aí das rescisões, o que a gente vai fazer dentro do nosso orçamento? Primeiro que não tem quase nem orçamento, a maioria não tem orçamento montado. E segundo, que se tem, demora para sentar, reunir a família e falar, nosso padrão de vida vai ter que diminuir um pouco para que esse valor a gente possa ficar por mais tempo até eu me recolocar. As pessoas acreditam, isso é um lado bom, né? São positivistas no sentido, logo, logo eu estou recolocado profissionalmente. Só que não faz algumas ações para reduzir, para que aquele dinheiro que ele pega da rescisão possa durar mais. E ele ter uma tranquilidade maior de se recolocar profissionalmente. Aí os meses começam a passar, ele mantém um padrão de vida de antes, que já era alto, às vezes até gastando mais do que ganhava mesmo, e aí realmente a coisa entra num processo de dificuldade de dívidas assim impagáveis. Você falou, e quando a pessoa entra num processo desse que as dívidas são impagáveis? Aí é sentar, respirar fundo, entendeu? De repente procurar uma ajuda com alguém que já vem meditar nessa situação. Meditar é bom, com certeza, para, né, dar uma desestressada, né, aliviar aquela carga, aquela pressão, porque quando a pessoa está envolvida, porque às vezes, assim, não tem... As alternativas, elas estão ali na frente da pessoa. É que quando a pessoa está envolvida no problema, ela não consegue enxergar. Ela está num processo ali que ela... E às vezes a gente senta em 1, 2 sessões, quando é um atendimento, uma consultoria, né, porque aí precisa ser mais rápido, né? Quando você faz um processo de coaching, você começa a conduzir a pessoa para ela sair sozinha da situação. Só que às vezes você tem que chegar já com você tem que fazer isso aqui, um plano, porque a pessoa não vai sair sozinha, ou se for, vai demorar muito, e as dívidas vão chegar a um ponto que não dá. Então, você tem que chegar com o processo de consultoria e falar, você tem que fazer isso, 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 isso aqui, vamos lá? Né? Então a gente tem que
dar os passos para a pessoa. E aí, então, não está conseguindo resolver sozinho, procura uma pessoa que possa te ajudar. Mas a principal, senta, anota todas as despesas necessárias que a pessoa tem, né? Então, água, luz, telefone, supermercado, as despesas básicas que você tem todo mês. Anota todas as dívidas que tem, as dívidas que você está pagando, dívidas que não está mais pagando, de repente, né? Tem muita gente que já, infelizmente, não conseguiu mais pagar e está atrasado, tudo, seja com instituições financeiras, seja com pessoas físicas, né? Às vezes amigo, parente, colega de trabalho, com dívidas de cartão, de renegociação de cartão, ou seja, faz a lista completa. Verifica a sua renda, quanto que você tem de renda líquida, já tirando os descontos, caso você seja assalariado, né, imposto de renda, INSS, já desconsidera isso, só coloca realmente a renda líquida e vamos ver, dá para pagar tudo? Em muitos casos, não. Você senta ali, matemática e números são frios, não tem milagre. Às vezes chegou num patamar de dívida que não dá mais. Ok, o que tem que fazer? Priorizar. Quais são as dívidas que você quer priorizar nesse momento, que você vai pagar, e algumas você vai ter que deixar provisoriamente ali de stand-by, parada ali. Ah, mas e meu nome? Vai ficar sujo? Vai ficar sujo. Vai ficar sujo. Não tem o que fazer nesses momentos. Vai ficar sujo, mas veja bem, você vai estar quebrando um ciclo que está se tornando cada vez maior, uma bola de neve, uma dívida cada vez mais impagável. Aí você quebra esse ciclo como? Escolhe algumas, cabe dentro do orçamento, começa a pagar, negocia, né, juros mais baixos. Hoje os bancos estão com propostas mais baixas de juros, a taxa Selic está 2% ao ano, então algumas coisas já começaram a diminuir, porque os bancos também perceberam que não adianta cobrar juros de um ano atrás. As pessoas não vão, estão com renda reduzida, então esse é um momento de chegar nos bancos e se o seu empréstimo é de 1, 2, 3 anos atrás, vai lá e tenta negociar, você tem grande chance de negociar uma taxa mais baixa e pagar menos a parcela ou reduzir o prazo. Pessoal que está aí, esse colega que falou que a dívida está impagável, de repente ele nunca parou para fazer esse planejamento, esse orçamento, né, e ter a ajuda de alguém. Então essa dica é muito importante. O que aconteceu há um ano atrás já mudou completamente no cenário, e a dica que o Edward está dando é: pessoal que tem uma dívida aí com uma taxa de juros maior, é a hora de ir para o banco e renegociar, e de repente pegar aí uma ajuda mesmo de um especialista. Bacana. O que mais, Edward? Até quem já fez financiamento, está pagando o financiamento da casa própria, se fez há 3, 2, 3, 5 anos atrás, 10 anos atrás o financiamento, e nunca verificou como está a taxa, agora é a hora de voltar lá na Caixa Econômica ou na instituição que você fez o seu financiamento e fazer um ajuste aí, pedir uma revisão. Se a instituição não aceitar, não, é essa taxa mesmo, vai no mercado, vem em outras instituições e leva uma proposta lá para o seu atual banco. Se ele não aceitar, você faz a portabilidade. Muitas pessoas estão conseguindo reduzir e financiamentos de longo prazo, ainda tem 15, 20 anos aí para pagar e estão conseguindo reduzir. Né? Às vezes a parcela, porque às vezes a parcela está apertando no orçamento mensal, então ele reduz a parcela e mantém o prazo, ou se a parcela está confortável dentro do orçamento, ele mantém o valor da parcela, só que aí reduz o quê? O prazo. Então já vi gente aí reduzindo 5 anos de financiamento, 4 anos, 6 anos de financiamento. Isso é fantástico. Imagina você pegar uma dívida que ainda tem 15 anos e reduzir 5. Você está reduzindo 1/3 da sua dívida. Então procure essas informações, entendeu? Porque isso está acontecendo mesmo. E quem tem fundo de garantia, que hoje é uma coisa que já não rendia muito, e hoje está rendendo ainda menos o seu saldo lá no fundo de garantia. Muitas pessoas não sabem que tem um financiamento, que todo ano ele pode pegar o saldo do seu fundo de garantia e amortizar até 80% da parcela por um ano. Então, se o seu orçamento está muito apertado, imagina você ter uma parcela ali de R$ 1.500, entendeu? Você tem um saldo lá no fundo de garantia que está lá e não mexe há muito tempo, você lá e pode reduzir a parcela de 1.500 para 300 por um ano. Nossa, incrível isso. Isso pode muito bacana. Isso pode dar um fôlego fantástico para a pessoa, né? E 1.200 a menos no orçamento pode ser canalizado para, de repente, pagar aquela fatura do cartão que não está com dificuldade, pagar um empréstimo
pessoal, empréstimo consignado, né, e sair logo dessas dívidas. Mas voltando na questão das prioridades das dívidas, Naila, é pegar realmente, priorizar, verifica quais vão pagar, foco nessas nesse momento, as que ficarem para trás, depois que você terminar essas aqui, você começa a verificar, bem, paguei essas aqui, agora quais são as dívidas? Entra em contato, negocia, às vezes depois de um tempo, depois que passa um ano e meio, os credores reduzem muito. Isso é normal, às vezes o credor reduz uma dívida, porque os juros foram acumulando, e o credor sabe que se ele for cobrar aquilo ali, a pessoa não vai pagar, porque a pessoa já ficou um ano, 2 sem pagar, ela não vai pagar. Então ele reduz, tira os juros, só paga o principal, e aí a pessoa vai lá, junta o dinheiro, vai lá e quita a dívida. Então essa é uma estratégia, mas as pessoas têm muita dificuldade na questão do nome, né? Fala assim, mas eu não quero ficar com o nome sujo. Mas tem situações que não tem o que fazer mais. Se ela não decidir, ela decidir hoje, a partir de hoje, infelizmente, vou ficar com o nome restrito, ok? Daqui a um tempo vai ficar restrito e não é por decisão dela, vai ser decisão dos credores que não vão mais emprestar dinheiro, porque perceberam que a pessoa não vai ter mais condições de pagar, e aí ela vai ficar com o nome restrito de qualquer forma. Então é melhor bater no peito e falar, dá essa bola aqui, eu vou assumir, a partir de agora eu vou pagar essas dívidas, essa aqui eu vou esperar. Não é que você não vai pagar, você vai pagar também, mas você vai esperar o momento adequado para poder pagar. Se concentre em algumas e depois, aos poucos, você vai pagando cada uma delas. Você pediu um exemplo, né? Eu tenho 2 exemplos para te passar. Eu, em 2011, aproximadamente, atendi uma pessoa que estava com dívidas na casa, devido a um negócio que ela tinha feito, não deu certo, situação com sócio que também passou a perna nele lá, tal, numa parte e tal. Eu sei que as dívidas deles, em 2011, estava na casa de quase 500 mil reais. Nossa. Com 4 bancos. Ele devia para os 4 bancos principais, ok? E aquela coisa, e pega dinheiro dali para pagar o outro. Eu sentei com ele e falei, olha, você não consegue mais pagar tudo isso. Você vai ter que, é isso que eu falei, acabei de falar, nós fizemos a estratégia. Isso foi em 2011. 2014, eu lembro que foi exatamente quando começou a Copa do Mundo aqui no Brasil, ele me ligou. Falou, Edward, eu já consegui pagar, porque a estratégia foi o seguinte, vamos concentrar em os outros 3 bancos você vai ter que esperar, paga esse aqui, negocia, paga, depois você vai começar a juntar dinheiro para ir para o segundo banco, pagar, e assim foi. Em 2014, ele me ligou e falou, só falta um banco. Ele já tinha resolvido com 3. Em 3 anos, e olha, uma dívida de quase 500 mil reais. E hoje é dinheiro pra caramba. Imagina há quase 10 anos atrás quanto era 500 mil reais. E agora, o outro banco deu um pouquinho mais de trabalho, mas ele conseguiu renegociar em 2016. 2 anos depois, quer dizer, em 5 anos, ele resolveu um problema de 500 mil reais. Então, às vezes, a pessoa que está nos ouvindo, conhece alguém, ou a própria pessoa está devendo, às vezes, 20, 30 mil reais, você vai conseguir resolver isso, entendeu? Talvez em 1 ano, 2, 6 meses, aí vai depender da sua capacidade de guardar dinheiro e separar uma parte para negociar. Mas, então, bem legal isso, Edward. Sim. Da pessoa manter a calma, sim, né? Respirar, saber que sim, tem como pagar, tem como sair disso, não entrar em pânico, desespero, porque tem solução. A gente ainda precisa aprender bastante. Ontem mesmo eu fiquei chocada, te ouvindo aqui, né, você falando das taxas de juros, eu fui resolver uma situação no cartão, porque sem querer eu digitei a senha antiga e bloqueou o cartão. Aí eu liguei. Aí a menina falou assim, nossa, tá tendo uma super promoção, que a cada compra você vai ganhar o dobro de milhas e tal. Você quer cadastrar na promoção? Eu falei, uai, fantástico, quero sim, me coloca aí nessa promoção. Aí depois eu lembrei, eu falei, calma. O que eu vou pagar, né? Essa promoção é só para eu ganhar, eu não vou ter que pagar nada mais por isso. Não, cada compra você vai pagar 2%. Eu falei, gente, 2% é a taxa. Como assim? A cada compra que eu fizer 100 reais, eu vou sair pagando 102. Eu falei, não quero isso. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, eu que tenho conhecimento de educação financeira comportamental, quase que falei um sim. Imagina a quantidade de gente que não tem esse hábito, os idosos, né? Eu fiquei pensando nisso, assim, eu fiquei certamente indignada. Porque a gente sabe como que é taxa de juros no nosso tempo. Eu queria
para desenvolver esse hábito, né, de, igual esse cliente seu, de quitar a dívida, e depois que quitar a dívida, começa a realizar sonhos? Como que é isso, né? Eu perguntei logo no início, você é um realizador de sonhos? Então, como que a gente pode ser um realizador de sonhos? Ó, eu acho que deu umas travadinhas aqui, Naila, mas assim, pelo que eu entendi, você quer saber como realizar os seus sonhos e mesmo que você tenha dívidas, né? Como fazer isso? Dá para fazer? Eu sempre falo que a gente precisa ter pelo menos 3 objetivos, 3 propósitos definidos. Um de curto, um de médio e um de longo prazo. Quando eu falo curto prazo, é coisas que você quer realizar até 1 ano. Médio prazo de 1 a 5 e acima de 5 anos já seria longo prazo. E, de repente, sair das dívidas, você vai encaixar em um desses propósitos. Tomara que seja nesse de curto prazo, em até 1 ano. Mas não impede de você já pensar a médio e longo prazo coisas legais para você realizar também. Então, você vai guardar dinheiro para o curto prazo, para sair da dívida, por exemplo. Sim. E vai guardar dinheiro para médio com o objetivo de você querer fazer uma viagem daqui 2, 3 anos, por exemplo. E guardar dinheiro para sua independência financeira para cima de 5, 10, 15 anos que seja, ok? Então dá para fazer. Aí tem muita pessoa que fala assim, mas eu estou muito ansioso para sair das dívidas. Eu prefiro sair logo, quitar as dívidas, do que guardar dinheiro para outras coisas. Aí eu faço a seguinte conta, sento com a pessoa, vamos ver, para sair das dívidas, quanto tempo você vai demorar? Até 1 ano? Você quer focar nisso, forte, para sair logo, zerar, e a partir daí sim pensar em sonhos curto, médio e longo prazo, sonhos agradáveis? Legal, até 1 ano. Mas se a gente fizer conta e perceber que para a pessoa sair das dívidas ela vai demorar mais de 1 ano, então eu falo, vamos encaixar esse objetivo no médio prazo, mas vamos criar um objetivo de curto prazo para você, que seja legal, e um de longo prazo, mas você já vai fazendo isso. Porque senão, quando é médio prazo, fica muito complicado a pessoa ficar ali 2, 3 anos para sair das dívidas, Naila, sem ter coisas legais para fazer também. Acaba com a saúde, né? Eu falo assim, não tem motivação, né, Edward? Porque assim, quando eu tenho um objetivo, é muito fácil eu alcançar esse objetivo se ele for me motivar bastante, porque tudo na vida vai ter desafio. O processo de desenvolvimento do ser humano, eu falo muito isso no projeto aí da Menina da Transformação, a gente vai ter desafio porque a gente está em evolução contínua, até espiritual. Como que eu lido com esse desafio? O que essa pandemia trouxe para mim? O que eu não estava vendo na minha vida que agora eu preciso enfrentar? Né? Desafio para ser enfrentado. Então, a pessoa pode sim criar uma motivação para alcançar aquilo. E eu imagino que alguém que só está pagando dívida e sobrevivendo, acaba a energia dela, ela não tem energia para o dia a dia, né? O que me faz levantar da cama todo dia? Eu levanto para no final do mês pagar dívida. Não faz sentido. Então, isso eu acho que é uma dica que muitas vezes as pessoas não percebem por causa do medo de ficar com o nome sujo, essa ansiedade para sair da dívida, né? Eu estou falando do termo aqui do lado da saúde, até do ser humano mesmo, vai desenvolver pressão alta, estresse, às vezes depressão, ela não vai conseguir levantar da cama para ir lá na internet pagar o boleto, né? Então, legal você tá falando isso. Exatamente. Porque, assim, a pessoa tem que... Se a pessoa é muito ansiosa, quanto mais ansiosa ela é, geralmente ela vai fazer negociações não tão boas para ela. A partir do momento que ela segura a ansiedade, né, na questão de trabalhar até o consumo e também a renegociação das dívidas, ela vai fazer melhores acordos. Porque até o Adenias, que é o nosso sócio aqui, ele fala, quando você assume essa consciência que você tem a dívida e que você vai pagar, só que você vai pagar no seu tempo apropriado, conforme o seu orçamento permite, então você está passando o problema, no caso, para o seu credor. Você fala o seguinte, eu estou com a dívida, eu sei, eu vou pagar você, só que no meu tempo. Como eu posso aqui, eu vou pagar. E aí, o credor é que vai ter que falar, o credor é que vai ter que ficar ansioso para saber quando que é esse momento, entendeu? Agora, tem que ser feito, e uma coisa, Naila, que eu gostaria de falar aqui para as pessoas, que eu tenho percebido, 2 situações, que as pessoas estão procurando muito a questão de agiota, infelizmente, as pessoas já
de repente já perderam crédito nas instituições financeiras e não assumiram a situação, pô, não tenho mais crédito, então tô ok, vou ficar com o nome sujo e vou pagando conforme, né, vou fazer uma estratégia para pagar aos poucos e resolver. A pessoa ainda vai e recorre à agiota que tem juros altíssimos. Se alguém assistir essa live, ou que está assistindo, está pensando nessa situação, cuidado com isso. Porque aí eu pego alguns casos aí muito difíceis mesmo. A pessoa paga um juros altíssimo, só parcela, sem pagar, sem diminuir o valor, e assim, coisas assim que são impagáveis mesmo. Só que com a agiota, você não tem aquela questão, né? Se você não pode pagar um banco, pagar ali o cartão de crédito, eles até ligam, dão umas ameaçadas que vai para a justiça, mas fica nesse patamar aí, entendeu? Com a agiota, dependendo do nível da relação, pode ser complicado. E uma outra situação que está muito frequente, até a gente abordou, o Bem Financeiro tem um conto sobre contas, né? Toda quinta-feira a gente faz uma live sobre esses temas, e há 2 ou 3 semanas atrás nós abordamos contos sobre contas. É a experiência que a gente tem, né? A gente tem muitos casos aí, a gente acaba preservando a identidade das pessoas, né? A gente acaba falando e mostrando para as pessoas os caminhos, né? De repente para inspirar outras pessoas que estão vendo naquela situação, que tem situações para ter saídas, né? No caso. E a gente abordou um tema de uma pessoa que tem um salário baixo, né? Uma renda baixa e ainda mais comprometida com essa pandemia, e que ela precisava de dinheiro, R$5.000, para reformar a casa dela, que estava com problemas estruturais, né? E ela não tinha o crédito todo comprometido, assim, ela já não tem o nome, já estava com o nome negativado. Aí ela procurou na internet, né, uma empresa para emprestar o dinheiro, achou, ligou aos caras, não, a gente empresta, que não sei o quê, falou que dá juros até que interessante para quem já está com o nome negativado, né? Os juros bem baixos para quem está com o nome negativado. Só que é o seguinte, olha, para você receber o valor, você precisa depositar um seguro. Aí dava lá uma conta para depositar um seguro, uma conta de pessoa física, né? Não era nem da empresa. Olha, agora você precisa depositar mais uma taxa tal, não sei o quê. E eles foram pegando taxas dela e ela foi acreditando. Golpe, entendeu? E, inclusive, ela chegou até a adiantar a primeira parcela, porque chegaram para ela e falaram, se você precisa pagar a primeira parcela, porque aí você recebe tudo, não sei o quê. E ela foi colocando. Naila, ela colocou R$2.000, dos 5.000 que ela ia receber, entre aspas, ela colocou R$2.000 lá, foi pegando dinheiro com outras pessoas que não tinha, ela não tinha, né? E cadê os R$5.000? Então, muito cuidado, pessoal, com essas situações, né? Infelizmente, tem muito ser humano que não tem o mínimo escrúpulo e usa da necessidade, triste, né? da boa-fé de pessoas, entendeu? Então, muito cuidado com isso. Não pegue dinheiro com empresas que você não tenha conhecimento, faça uma pesquisa, né? E mesmo assim, é melhor, se já ficou com o nome negativado, para tudo e paga no seu momento, entendeu? É que essa mulher, ela precisava para arrumar a casa, porque senão a casa corria o risco, entendeu? De ter problemas. Então, essa é a dica que eu falo, para tomar muito cuidado com essas situações. Nossa Senhora. Edward, que coisa, né? A situação, infelizmente, aí eu falo que a pandemia, ela revela tudo, né, do ser humano. Então, assim, tem muito movimento altruísta que a gente vê, de solidariedade, economia solidária, formas mais sustentáveis da gente viver a vida, etc. Mas também esse outro lado, né, esse outro lado da cobiça, da avareza, da inveja. É muito triste. Mas, enfim, nós estamos aqui para falar de como as pessoas vão conquistar a liberdade financeira. Eu vou te fazer uma pergunta, porque tem muito a ver com o meu momento. E eu acredito que na nossa vida, por mais que a gente tenha um plano, às vezes a gente tem um plano para ter um norte, para ter um direcionamento, mas o plano nem sempre sai do jeito que a gente quer. Quando eu peguei aí minha mochila para viajar, eu falava, hoje eu vou para o sul do Chile. Chegava lá, não era impossível ir para o sul do Chile, eu tinha que ir para outro lugar. Então, assim, mas a viagem, que era o passeio, conhecer o Chile, estava na rota, só que eu tinha que fazer algumas adaptações. Então, você conhece a minha história de vida, né? Então,
eu tinha feito aí o conhecimento da educação financeira e comecei a fazer sonho de curto, médio e longo prazo, sempre fazendo essa reserva financeira, e bem interessante. E no meu projeto lá, nossa, vou fazer medicina e sempre vou estar conquistando os meus sonhos, minha liberdade financeira através desse plano. Só que aí veio a meditação, toda a casinha aí foi desconstruída, né? E o que acontece? Eu usei essa reserva de riqueza, o nome que eu mais gostei, não é reserva de emergência, é reserva de riqueza. E surgiu aí a Menina da Transformação, que é uma empresa, e ela é prestadora de serviço, e é completamente fora da caixinha da medicina, porque se você, né, a medicina é autogerenciável, eu mesmo faço diagnóstico, eu prescrevo, faço tudo. Aí, de repente, vem um aprendizado novo, que é de o que precisa numa empresa, um monte de coisa que, como médico, eu não estudei, e também a questão dessa forma nova, né, do marketing digital. Então, o que você me diz para quem tem essas mudanças de plano, tipo eu? Porque eu saí de uma zona de conforto, extremamente confortável, de um plano que estava seguindo, né, ascendente, para um momento completamente disruptivo na minha vida, e ainda veio a pandemia. Então, assim, eu estou enfrentando desafios mesmo, eu acredito que muita gente está enfrentando. Tenho esse momento, tenho um plano aí que eu sei que pode ser usado por um tempo, mas se a situação não reverte, o que eu faço? O que sugere, o que tem de sugestão para pessoas que, de repente, eu vou falar aqui porque é mais o meu meio, de repente é aquele colega médico que tem uma clínica, sei lá, pagava 40 mil reais por mês e agora não está tendo 20 de retorno, né? O que faz nessa situação? Eu consigo fazer um plano de tanto tempo que eu não sei a situação da pandemia, por mais que voltou, Edward, eu vi, por exemplo, cortar cabelo, o salão antes eram 10 mulheres ao mesmo tempo, agora é uma por vez, uma mulher por vez. Então, assim, o que você me diz, como que é a sua visão, até de futuro mesmo, da economia, da forma de ser, como que o ser humano vai lidar mesmo com isso, sabe? Muito boa as suas colocações, Naila, porque realmente as pessoas falam assim, Eduardo, quando você faz um planejamento, ele dá 100% certo? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes você faz um plano com data para chegar nos objetivos, o que tem que fazer certinho, né, mês a mês, só que às vezes dá 80%, dá 90%, às vezes você chega num ponto, que é o que está acontecendo hoje, né, e fala, eu tenho que mudar a rota, esse caminho não está dando certo, se eu continuar assim vai ser pior, então faz ajuste de rota. Eu gosto da imagem do GPS, né? Você coloca ali, o GPS sabe onde você está, você coloca o endereço onde você quer chegar e ele te dá um caminho para percorrer. O GPS faz isso, né? E no nosso planejamento, a mesma coisa, a gente vai montar um caminho. Só que, às vezes, quando você está dirigindo ali, você chega num lugar que, sei lá, o trânsito parou, precisa de uma outra rota. O GPS vai te calcular uma outra rota ali. E às vezes você tem que fazer isso na sua vida financeira, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, entendeu? Então, Sim. assim, mas é muito melhor você ter um planejamento estipulado, estar seguindo e ter ajustes de rotas do que não ter nenhum planejamento, né? Aí eu vejo que as pessoas acabam se endividando ainda mais. Até que no planejamento você estipula, bem, eu vou fazer isso, você acabou de falar, eu tenho, por exemplo, reservas até tanto tempo eu consigo me manter. Então você já vai olhando, opa, tá mudando, tá piorando. Então o que você vai começar a fazer diferente para, né, arrumar um outro caminho? Aí os brasileiros começam a ser realmente bastante criativos. Nessa pandemia nós vimos aí situações de pessoas que você fala, a pessoa fala, como é que eu vou viver, né? E aí arruma um jeito, muda um pouco o seu negócio, o estilo, né? É que nem no meu caso aqui, 80% do presencial. O que eu tive que fazer? Olha, palestra vai ser o webinário. Vamos falar para as empresas que eu estou continuando a dar palestra, só que de forma webinária através de uma plataforma. Os atendimentos cresceram por telefone, por Skype, por Zoom, por sinal de fumaça, ou seja, a gente tem que criar, né, situações para se adequar. Né? E cada um de nós, ou cada um de vocês que estão nos ouvindo, tem que analisar qual é o cenário que você está inserido.
tem pessoas que estão num cenário, mesmo com a pandemia, está melhor do que quando era antes. Isso que eu ia falar, tem gente que cresceu assim absurdamente, as empresas aí de e-commerce, quem já estava fazendo esse modelo que não era tão presencial assim, né? Nossa, eu vi muita gente crescendo, as pessoas que aproveitaram a necessidade do momento, o pessoal ficava bravo, né? Quem estava vendendo álcool e etc. Mas os produtos novos que surgiram, né? Aquele lencinho que antes era só para umedecer a pele, agora é com álcool. Então, assim, é muito legal a gente ver como que a necessidade, muitas vezes, faz a gente sair da zona de conforto e aí a gente expande. Então, às vezes a gente acha ruim de ter um problema, mas o problema, ele faz a gente crescer, né? Faz a gente ter esse novo aprendizado. Edward, eu vou só te falar aqui, porque é gostoso a gente conversar, é muito assunto, mas a gente já está acabando o time. Então, eu queria que você concluísse essa resposta e respondesse a última pergunta, que é, num tom aí mais positivo, que a gente falou muito de dívida, né? É a questão do momento. Criar de verdade a feira. Deu uma travada aqui para mim. Como atingir a liberdade financeira? É isso que você falou? Perfeito. Isso. Primeiro, o que é a liberdade financeira? É você ter na sua mão o poder das escolhas, né? Então, você definir os seus propósitos, você ter a sua renda e essa renda permita que você pague as suas necessidades principais, mas que também você consiga guardar dinheiro e, principalmente, para realizar os seus sonhos e objetivos de curto, médio e longo prazo, entendeu? E não ficar escravo, né, de terceiros, no sentido de tudo que você compra é parcelado e gerando essas questões. Então, primeiro coloque na sua mente o que você quer para a sua vida. Pense curto, médio e longo prazo. E defina o que você tem que fazer. Reúna a família, se você é casado, né? Reúna o cônjuge, reúna os filhos. Verifique os sonhos e objetivos da família. Isso é fantástico, porque quando a família... Muitas pessoas falam, nossa, eu nunca sentei com o meu cônjuge para saber qual era o sonho dele, qual era o objetivo dele, dela, entendeu? E quando senta, a pessoa fala, pô, mas você... E aí um ajuda o outro. Então, aquele laço da família, né, fortalece as crianças participando. Então, aí você vai começar a canalizar suas energias para aquilo que é importante para você, para realmente você ter uma vida de propósitos e com propósitos. São duas coisas fundamentais. Você ter uma vida com propósito, ou seja, o que você quer realizar para a sua vida e o que você pode... E a de propósito é o que você pode fazer para deixar como legado para as pessoas. Entendeu? Então, quando você junta essas duas coisas, então, e o dinheiro passa a ser o quê? Um meio para você realizar essas coisas. O dinheiro não é o fim. O dinheiro não é o objetivo. Eu sempre falo, quando as pessoas falam assim, eu estou guardando dinheiro para ter dinheiro. Está errado. Não. O dinheiro vai permitir que você tenha a sua liberdade financeira, de você, se quiser, como você acabou de fazer aí, você tinha todo um planejamento estruturado para a sua atividade profissional e você mudou para esse novo momento. E você tem reservas financeiras que estão te permitindo passar por essa transição. Quando você não tem liberdade financeira, você vai ficar anos e anos da sua vida, às vezes fazendo o que você não gosta e não tendo a coragem de mudar, de falar, pô, eu não quero mais isso para minha vida. Agora eu quero fazer esse grupo de meditação, como você falou, entendeu? E trabalhar nessas questões. Então a liberdade financeira é isso. Isso passa, lógico, por você ter um controle do seu orçamento, canalizar uma parte daquilo que você ganha sempre para a realização desses objetivos. Se você pegar 100% da sua renda e gastar, ou o que é pior, 120%, 130%, porque você passa cartão, cheque especial, aquela coisa toda, infelizmente você nunca vai ter essa liberdade financeira, né? E não vai conseguir realizar aqueles sonhos e objetivos que são mais importantes na sua vida, você vai ter que se contentar com pequenos desejos. E não é isso que a educação financeira prega, né? Lembra, no começo da nossa conversa, é o equilíbrio, né? A gente tem que viver o hoje de uma forma confortável, tal, mas também pensando a curto, médio e longo prazo. Excelente, então, Edward. Que bom, excelente. Muito, muito obrigada. A gente vai precisar encerrar. Nós estamos aí no finalzinho Eu estou olhando aqui o time. Nós estamos no finalzinho. Então, agradecer a sua participação
como ajudar as pessoas nesse momento de fragilidade, de tanta transformação, a viver bem de forma financeira sustentável. Então, gratidão pela sua presença e se você quiser dar o último recado para o pessoal, fica à vontade. Obrigada, meninos e meninas da transformação que acompanham. Eu vou deixar salva no IGTV, depois eu publico no YouTube, para vocês compartilharem, porque eu acredito que muita gente deve estar precisando escutar esse tema, essas respostas aí que o Edward falou para a gente. Naila, foi um prazer muito grande estar aqui com você, poder compartilhar esse bate-papo, foi muito bacana. E a mensagem final que eu gostaria de deixar para o pessoal é o seguinte: olha para trás na vida de vocês, cada um de nós já passou por momentos de crise, né? E depois a gente superou essas crises, né, de uma forma ou de outra. Então veja como um lado positivo, como você acabou de dizer. Isso é um aprendizado, nós vamos sair mais fortalecidos desse momento. Daqui a uns anos nós vamos olhar para esse ano e vai falar, poxa, aquele ano foi um momento que realmente eu cresci em todos os sentidos da minha vida, né? Então, sempre tem um dia após o outro, a gente tem que levar para o lado positivo. Se a gente ficar levando para o lado negativo, primeiro, a gente paralisa, né? E acaba não fazendo as coisas que são necessárias de fazer. Então, todo momento de crise passa e depois dos momentos de crise sempre vem momentos de crescimento, né? Da economia, dos países. Então, esteja preparado para isso, se capacite para aproveitar esse novo momento que nós estamos prestes a alcançar, ok, Naila? Então, grande prazer estar aqui com você, tudo de bom e sucesso aí para a sua nova empreitada. Obrigada, menina da transformação. Beijo, ótimo dia.